Fala galera, Mauri6 na área de novo e hoje trazendo mais um vídeo aqui para vocês, um vídeo um pouquinho diferente e voltando a falar do nosso querido amigo Ace Nitro V15 que vocês estão vendo aí. Quando eu comprei esse Nitro V15, trouxe unboxing, teste de jogos, gravei vídeos usando OBS, testei até emuladores, mas uma coisa ficou faltando, como ele se comporta no uso do dia a dia. Depois de aproximadamente 7 meses usando praticamente todos os dias para editar vídeos, trabalhar e jogar, acho que já dá para responder uma pergunta que muita gente faz. Será que eu comprei esse notebook novamente hoje? Então, bora conversar sobre, mas antes disso, um recadinho importante. Antes de a gente começar, um recado bem rapidinho. Se você curte ficar por dentro das principais notícias de games, tecnologia e do universo Quick, me segue também no Instagram Mauri6, lá eu posto novidades, bastidores e conteúdos exclusivos todos os dias, e no TikTok Mauri6, que tá desse lado, você encontra os melhores cortes dos vídeos e aquelas notícias importantes que saem durante a semana e que merecem uma cobertura rápida. Agora faz uma coisa que ajuda muito o canal, já deixa seu like, se inscreve porque isso faz toda a diferença para o YouTube recomendar o conteúdo e ajudar a trazer cada vez mais conteúdos e notícias quentes para vocês. Feito isso, bora pro vídeo. Bom, vamos lá, recapitulando um pouquinho sobre as configurações desse Ace Nitro V15. Com uma RTX 4050, um processador Intel Core i5 de 13ª geração, o 13420H, ele vem com uma tela de 165 Hz, um SSD de 512 GB, 16 GB de memória RAM DDR5, tá? Logo que eu comprei, eu fiz alguns upgrades nele, eu coloquei mais um pente de memória de 8 GB DDR5, ou seja, deixando ele com 24 GB DDR5 de 5200 a velocidade dele, se eu não estou enganado, e também fiz o upgrade de SSD. Então eu vou estar mostrando ele por dentro após os 7 meses de uso. Então ele tem mais um espaço para mais um slot de SSD M2, então eu acabei adicionando mais um SSD de 1TB de 7200 de velocidade, junto com o SSD dele já de 512 GB, então eu fiquei com 1,5 TB aí de capacidade, e também utilizo um HD externo da Samsung, um SSD de 4 TB, que é para mim colocar toda a parte bruta, inclusive os brutos dos vídeos do canal para edição. Agora que a gente já reviu sobre as configurações dele, vamos para a parte de aparência, como que ele está hoje depois de 7 meses de uso. Bom, a princípio vocês vão ver que ele quase não tem marcas de uso, até porque ele fica muito bem estacionado na base dele, do lado eu acabo utilizando o monitor externo da LG, um ultrawide, que me ajuda tanto para edição quanto para jogo, então eu acabo utilizando muito, então eu acabo que não encostando muito no notebook, a não ser para fazer a troca de notebooks, que eu coloco o meu notebook de trabalho, como eu trabalho na área de TI, trabalho em um trabalho externo, então eu acabo tendo que trocar de notebook para isso, e quando eu vou utilizar ele para gravação de vídeos ou até trabalho aqui no canal, eu utilizo o meu Ace Nitro, então ele acaba ficando na base, então acaba não tendo marcas de uso, a não ser as marcas de uso comum ali na questão dos portos USB, de colocar, espetar, pode ser um pouco de poeira ou não, e também questões de marcas de dedo, né? Eu fiz questão de não limpar ele para mostrar como que fica as questões de marcas de dedo, que esse é um dos pontos negativos que a gente vai falar ainda nesse vídeo. Bom, vou falando um pouco mais da aparência, o teclado continua perfeito estado, o touchpad dele também sem quase marcas de uso de vez em quando ou outro, quando eu preciso, porque como eu disse, né, eu acabo usando ele na base, utilizando o mouse e teclado externo, utilizando monitor externo, então acabo que eu não uso muito ele em si, né? Eu não encosto muito na parte de hardware dele, então a não ser para viagens, e quando eu viajo daí sim eu utilizo, mas ainda assim é pouco, né? Perto que muitas pessoas acreditam que vai usar muito mais do que eu, somente ele, né? Dobradistas deles, não tive nenhum problema, ele continua abrindo e fechando normalmente a tampa sem nenhum problema, ou seja, em estrutura e funcionamento ele continua pleno, como se eu tivesse comprado ele novinho. Lembrando uma coisa que eu acabei de esquecer de falar, eu paguei nesse notebook na época que eu comprei, que foi lá para dia 17 de novembro, eu paguei ele no Pix à vista 4.679. Aí para vocês verem como as coisas aumentou, né? Hoje ele tá custando, pegando até no mesmo link que eu utilizei, ele tá custando hoje 6.299 à vista no Pix. Então ele teve um aumento aí de R$2.000 para mais, e a mesma configuração, o mesmo notebook, e graças
a tecnologia de inteligência artificial, que aumentou bastante a questão de hardware, e também porque, né, Brasil, né, a gente não precisa falar muito. Agora, falando um pouquinho da experiência em uso dele no meu dia a dia, tá? Eu utilizo ele muito para edições de vídeo, para gravação de vídeo, para jogos, ou seja, tudo que basicamente que aparece aqui no canal, eu estou utilizando ele, a não ser o meu outro notebook da Asus, que eu vou estar mostrando ele aí, que eu utilizo ele somente para captura de vídeo, ou seja, quando eu quero jogar no notebook ou nos videogames que estão aqui atrás, eu acabo utilizando esse outro notebook para captura de vídeo, para ir gravar e eu não tomar performance do notebook principal e também não ter problemas na questão de gameplay. Questões de bateria dele, claro, a gente está falando de um notebook gamer, né? Mas se a gente colocar ele no modo silencioso, no mais econômico, deixar ele, claro, desconectado da tomada, utilizando somente para trabalhos leves, ou seja, para edição de texto, ou ver vídeo, talvez escutar um pouquinho de música, coisas básicas que você poderia fazer no notebook, ou até mesmo planilhas, essas coisas, ele com certeza vai aguentar aí em torno de quase 4 horas e 20, tá? Porque eu já vi que foi o máximo que ele chegou. Se eu quiser jogar com ele, primeiro que assim, para jogar com ele fora da bateria, ele cai muita performance, porque a bateria não aguenta, né, sustentar toda essa performance possível da placa de vídeo, mas dá para jogar. Tem alguns jogos que você consegue jogar fora da bateria, mas aí você pode ter certeza que a bateria vai durar no máximo 2 horas estourando, dependendo do jogo, tá? Já com ele conectado na tomada, aí as coisas mudam. Ele tem 3 modos, né? Ele tem o modo de silencioso, que é onde ele retira a placa de vídeo, deixa somente a placa integrada da Intel, e você consegue mexer normalmente para trabalhos simples, assistir vídeo ou mexer com edição de vídeo. Ele tem o modo normal, que é a utilização diária, que ele fica oscilando entre silencioso e performance. Então, dependendo do que você for utilizar, se puxar mais performance, ele vai acionar mais o poder da máquina. Se, dependendo do que você estiver utilizando, for uma coisa simples, ele vai deixar o poderio da máquina menor. Então, ele fica fazendo essa regulagem. E tem o modo jogo, que é o desempenho máximo dele, que você deixa ele no Ultra, tudo funcionando no Ultra, e que eu particularmente uso muitas das vezes, principalmente para edição de vídeo e para jogo, claro. Tá, mas para edição de vídeo, como ele funciona? Eu utilizo aqui o Filmora, né, do Wondershare, um programa de edição de vídeo que eu acho muito legal. Ele me lembra o Adobe Premiere, um básico avançado do Adobe Premiere, vamos dizer assim. Ele tem muitas coisas que eu preciso e utilizo na própria ferramenta dele, de um modo muito fácil e prático de utilizar. Então, para edição, esse programinha ele usa muito bem a placa de vídeo, inclusive a RTX 4050 é usada bastante, inclusive na decodificação desse vídeo, né, quando eu preciso fazer a conversão dele para poder subir ele no YouTube. Eu vou estar colocando um videozinho aí em time-lapse. Eu tô pegando um arquivo meu bem grande aí de edição e vou colocar em time-lapse quanto tempo ele leva para gerar esse arquivo com vários efeitos, inclusive 4K, e vocês verem que o notebook ele consegue suprir com tranquilidade em essa questão de edição. E acredito que para quem trabalha com edições em 3D, com aplicativos 3D, né, tipo AutoCAD ou algo similar, cara, ele vai suprir com tranquilidade, vai trabalhar com tranquilidade. E para jogos, como ele está se saindo? Bom, para jogos atualmente ele roda tudo e qualquer jogo que hoje tem estreado até a data de hoje, 2/8, então ele roda perfeitamente qualquer jogos, com exceção de alguns. E por que exceção de alguns, né? Como ele vem com uma RTX 4050 com 6 GB de VRAM, ele acaba pecando em alguns jogos. Exemplo, o Indiana Jones que eu estou colocando na tela aí, ele acaba consumindo além da VRAM que é utilizado, e esse jogo, o Indiana Jones, não só o Indiana Jones, mas tem outros que eu vou estar mostrando aí, eu não sei se é por uma falta de otimização ou algo do tipo, ele acaba não trabalhando muito bem quando eu passo dessa VRAM. Em vez dele alocar o espaço na memória RAM, ele até começa a alocar, mas não dá um tempinho, ele já encerra o jogo, ele já fecha o jogo, já crasha para mim e fecha o jogo automaticamente, o que acaba deixando a desejar na questão de quando eu preciso jogar um jogo com um gráfico um pouco mais alto, que ela tem capacidade, ele tem uma placa de vídeo que tem essa capacidade, mas eu não posso justamente por conta da VRAM. Isso também funciona, isso também é um problema para mim no Doom.
Galera, rapidinho eu cortei aqui a edição para poder falar que quando eu gravei o Doom Dark Ages testando o hardware, o desempenho, ele não passava dos 30 FPS, tá? Ele não passava de jeito nenhum. E eu tinha que deixar a qualidade gráfica no modo portátil que ele tem ali, que seria para Steam Deck ou para outros portáteis, né? E sei lá o que aconteceu, se foi alguma atualização, eu não sei, mas agora repara no desempenho que ele tá, tanto é que essa gameplay nem vai ser captura direto do computador, eu vou gravar aqui pelo próprio celular. Repara no desempenho dele agora. Então, galera, rapidinho, tô gravando o meu monitor aqui externo. Então, aqui a gente tá pegando 120 de média ali, 137 FPS. Mas beleza, esse seria a qualidade gráfica no modo portátil. Agora, quando a gente vem aqui em configurações, exibição de tela, ó, nota que a VRAM tá estourada. Então, ele não deveria estar rodando assim. Mas vamos lá, vamos mudar ele pro modo ultra pesadelo. Quero nem saber, a VRAM aumentou um pouquinho. Joguei pro modo ultra pesadelo. Vou dar um aplicar aqui, sim, ele vai dar uma piscadinha e vamos voltar pro jogo. E olha aqui, ó, vou dar um reset aqui no dash na dashboard. Aí, olha só, pegando média de 85, rodando perfeitamente, cara. Liso. Como diz o ET, seco de liso. Tá aqui, velho. Como é que pode? Média 86, mínima 75, tá rodando. E eu estourei bastante a VRAM. Então, ele deve ter tido alguma atualização, alguma coisa, até desculpa a luz aqui batendo no monitor, mas ele deve ter tido alguma atualização, alguma coisa que melhorou essa questão de performance VRAM, que antes a gente não tinha lá, quando eu fiz em novembro, quando eu fiz os vídeos para janeiro e fevereiro, que eu não tinha esse desempenho todo, tanto é que eu nem cheguei a postar vídeo dele na época. Então fica aqui, deixa eu até sair desse modo aqui, ó. Aqui, ó, 100% rodando. Tá certo que essa aqui é uma fase que tem pouco inimigo, tem pouca coisa para se fazer, mas mesmo assim, cara, isso é exatamente nessa fase ele não passava disso. Tá aí, uma curiosidade. Vou voltar pro vídeo. E dos outros jogos eu não tive nenhum problema. Teve um jogo que eu, exemplo, eu vou estar colocando aí o 007. Então, galera, aqui mostrando 007 rapidinho, rodando na média aí de 66, 65, os gráficos praticamente quase todos no alto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, os gráficos, ó, a VRAM tá ultrapassando, tá chegando a mais de 6 GB, né, quase 1 GB a mais. Então ele tá alocando na memória RAM. Escalonamento a gente tá usando NVIDIA DLSS, no modo qualidade e geração de quadros 2x. Qualidade de texturas no Ultra, filtro de texturas estou usando o X8, qualidade de terreno está no alto, qualidade das sombras alto, névoa volumétrica alto, qualidade de reflexos também está no alto. Aqui eu não gosto de desfoque de movimento, por isso que eu tirei esses efeitos, e granulação de filme também. O resto eu não mexi, e a resolução que eu acabei esquecendo de mostrar, eu estou utilizando aqui Full HD, tá? Então, é isso aí, ele tá pegando, tá num lugar que tem bastante movimento, carro, pessoas. Eu vou andar aqui um pouquinho também para vocês verem, mas esse é o 007 aqui, mesmo ultrapassando a VRAM, o que acontece no 007 aí, no Indiana Jones é inaceitável, né? It was all over social media last year. Where have you been? Gracefully off social Pardon me? media. Need to see a man about a bag. Ou seja, tirando desses jogos que eu comentei, Forza Horizon 6 ele tá rodando perfeitamente. Bom, bora lá, galera. Aqui é o modo desempenho. Desempenho não, né? De novo tô falando isso. Aqui é o modo avaliador de desempenho do próprio Forza. Então a gente tá rodando aí no preset
alta RT, ou seja, alta com Ray Tracing, então tá rodando aí. Eu tinha deixado em Ultra RT, só que eu lembrei que o Ultra Ray Tracing ele não roda. Não é que ele não roda, ele fica dando umas travadas, ele roda aos 46, quase 50, mas ele fica travando, e aí é justamente por conta da questão da VRAM. Mesmo ele alocando a VRAM na memória RAM, ele ainda assim tem uma perda de desempenho, né? Então aqui a gente tá vendo com a alta RT, vocês vão ver o finalzinho aí, ele vai trazer um resuminho, né, de performance pra gente. O jogo é bonito, né? Aí, ó. Então vamos lá, ó. A resolução que eu tava era 1920 por 1080 mesmo. Memória de vídeo ele tá consumindo 1 GB e pouquinho a mais do que eu tenho. Na verdade, né, como eu tenho 6 GB, na verdade ele consumiu 5 GB, é isso? É isso que ele consumiu 6 GB? Eu não entendi aqui. Mas vamos lá, memória de sistema ele tá consumindo 13 GB de memória RAM. Preview definição sugerida ele pediu médio e ele falou para mim manter na alta RT, mas eu não vou alterar, até porque, cara, ele rodou aos 59 FPS. A resolução de renderização ele colocou em 720p, porque justamente, né, ele tá usando LSS em modo qualidade, então ele diminui para mim a resolução de renderização e gera quadros em Full HD, e dando a sensação de que eu estou utilizando em Full HD. Então essa aqui é como o jogo tá rodando aqui no Ace Nitro V15. Homem-Aranha, God of War 2018, God of War Ragnarok, Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2 rodando perfeitamente também, ou seja, todos os jogos até hoje ele consegue rodar, alguns até mesmo com os gráficos no Ultra, outros com os gráficos no alto, alguns com os gráficos no médio, e aí médio para baixo, e aí entra muito a questão da VRAM. Então assim, ele roda, jogos roda, continua rodando até hoje perfeitamente, e não tive problemas até hoje com esse ponto. Então, quais que são os pontos positivos desse notebook? Bom, ponto positivo é desempenho. Realmente ele é um notebook que ele faz muita coisa, que muitos notebooks até de 12 mil até 18 mil reais não conseguem fazer, ou fazem, mas fazem com pouca performance. Então realmente a Acer surpreendeu a gente nessa questão. Todos os Acer Nitros, né, a partir do Nitro V15 e diante, estão muito bons. Inclusive tem o Acer 16 agora que lançou, que é incrível. Questão da tela, a tela dele é uma Full HD de 165 Hz com 300 nits de brilho, ou seja, ele não tem HDR, mas ele tem um brilho muito bom para uma tela LED IPS. Ele possui uma cobertura de aproximadamente 97% do sRGB, ou seja, que torna o notebook bom para edição, inclusive de fotografia, e aproximadamente 3 milissegundos de tempo de resposta, que assim, de fato eu utilizando ele eu não senti isso. Então se alguém consegue sentir esse delay, cara, me apresenta, porque eu nunca consegui sentir esse delay, inclusive no meu monitor externo, que é um monitor um pouquinho inferior na questão de hertz, na questão de tempo de resposta, eu não consigo sentir. Mas em si, em termos de tela, não tenho a questionar. É uma tela muito boa, é uma tela de ótimos ângulos de visão, e ela tem 165 Hz, que isso é muito bom, inclusive para jogos competitivos, que não é o meu caso. Não sou muito chegado a jogos competitivos, jogo de vez em quando, ou seja, eu jogo casualmente, mas para quem busca um notebook para jogo competitivo, é uma tela ideal para isso. Ele é um notebook também que tem uma ótima facilidade de upgrade, ou seja, como vocês viram aí dentro, ele tem sim mais uma entrada para um SSD, ou seja, você consegue deixar 2 SSD M2 ali tranquilamente. Você pode sim alterar a memória RAM, ou seja, você pode tirar o pente de 16, que já vem com ele, e botar um pente de 32 GB ali, ou então colocar 2 pentes de 16, totalizando 32 GB, ou seja, você pode mexer bastante na questão de memória. Não é uma memória soldada direto na placa-mãe, como tem muitos notebooks que acabam vindo assim, inclusive notebooks premiums estão vindo com memória RAM soldada, que não acho muito legal, que futuramente para um upgrade, ou se você tiver algum problema específico só na memória RAM, você acaba tendo que mexer em toda a placa-mãe. A construção dele é totalmente todo de plástico, mas é um plástico bem rígido, bem robusto e bem trabalhado, não tem rebarbas, é realmente um notebook premium, né, tá? Não é um notebook que você possa dizer, esse aqui é um notebook de entrada. Não, é realmente um notebook premium, bem construído, não tive problemas, como eu disse, na questão de dobradiça, ele abre e fecha normalmente, dá sim para abrir com uma mão só, então é um notebook muito bem construído, muito bem robusto. Questões do teclado dele, eu achei ótimo o teclado, apesar
de não utilizar muito ele, né? Como eu falei, eu acabo utilizando muito externo, mas as poucas vezes que eu utilizei, eu achei o teclado dele muito bom, um teclado macio, ou seja, macio não no quesito de que ele é mole, Monique, não, é macio na digitação, ou seja, não vai cansar você ficar digitando. O touchpad dele também é excelente, captura muito bem o que você quer fazer, o que você está mexendo ali no touchpad. Então, ele é para um notebook gamer, vamos dizer assim, intermediário, ele é muito bom. Bom, agora que falamos pontos positivos, falamos algumas questões de performance, quais que são os pontos negativos nesse notebook? Realmente tem alguns pontos negativos e eu vou estar falando para vocês. Um dos primeiros pontos é a questão de bateria. Acredito que a Acer podia ter trabalhado um pouquinho melhor aí e colocado talvez uma bateria com desempenho um pouco maior, inclusive até mesmo para rodar jogos, inclusive até mesmo para ajudar na performance junto com a fonte e deixando assim a placa de vídeo menos capada, pois a RTX 4050 que vem com ele, ela tem uma limitação de V-Power, né, de consumo por watts. Não é uma limitação muito grande para uma placa de vídeo de desktop comparado ao notebook, mas ela tem sim uma limitação que eu não, mexendo assim no desempenho, ou trabalhando ao longo desses 7 meses, eu não notei que realmente dá muita diferença, mas acredito que poderia ter sido sim tido essa diferença se tivesse uma bateria de performance melhor, inclusive de maior capacidade, né? Porque, como eu disse, se você for utilizar um pouquinho a mais do que o básico para o notebook, inclusive mesmo até para uma edição, por exemplo, você vai ter uma bateria que vai durar aí no máximo 2 horas, a não ser que você, só vou aqui trabalhar Excel, texto, outras coisas, aí você pode ter certeza que você vai ter um notebook que vai durar até 4 horas de bateria. Mas esse é um dos pontos negativos. Segundo ponto negativo, barulho. Sim, ele é muito barulhento. Ele tem uma ventoinha que faz bastante barulho, inclusive quando você está jogando, principalmente. Mas é aquilo, é questões de costume, né? Você acaba acostumando. Então, ao longo desses 7 meses, eu acostumei já com esse barulho dele. Se eu vejo que tá me incomodando muito, que eu tô jogando, tô usando som externo e esse barulho tá me incomodando muito, cara, eu coloco um fone de ouvido e acabou, eu nem escuto mais esse barulho. Então, sim, ele tem uma ventoinha que faz bastante barulho. Na verdade, são duas, né? Conforme vocês estão vendo aí. Mas é aquele ponto, né? Por ele ter esse barulho todo, essa performance de ventoinha, isso ajuda muito na questão de resfriamento dele. Mas é um barulho que pode sim pode incomodar pessoas que preferem um notebook com menos barulho, pode incomodar pessoas, vamos supor que pessoas que utilizam ou utilizavam um MacBook, por exemplo, que muitos MacBooks atualmente hoje acabam não tendo nem ventoinha, então pode ser que acabe incomodando, mas é aquilo, com o tempo você acostuma, tá? Eu acostumei com o barulho hoje não é um problema para mim, mas eu vou deixar aí um trechozinho do barulho dele. Outro ponto negativo, e aí é mais pegando no pé, é mais querendo achar pelo em ovo, é a questão das marcas de dedo atrás da tampa do notebook, que, cara, realmente eles podiam ter colocado um material ou uma pintura que não deixasse tanta marca assim, e aí é indiferente, cara, você pode estar com a mão mais limpa possível, você encostou, ele deixou marca, né? Tá, até parece, assim, um Black Piano não deixaria tanta marca quanto ele deixa. Então esse é mais uma perfumaria aí que eu achei de errado e que eu considero um ponto negativo. E os alto-falantes dele, né? Os alto-falantes dele realmente é de um notebook normal. Qualquer notebook seja de entrada, você tem até notebooks, na verdade, de entrada que tem alto-falantes melhores que ele. Então ele é um alto-falante normal para um notebook. Poderia sim ter um alto-falante melhor, mas infelizmente não é esse o ponto. E por que eu tô trazendo? Por que o alto-falante é um ponto tão negativo assim para você? É só um alto-falante de notebook. É porque muita gente, assim como eu, pode acabar utilizando o notebook para edição de vídeo. E aí esqueceu o fone, ou não usa caixa de som ainda e quer escutar direto pelo notebook, e acaba que isso atrapalha um pouco na questão de edição, principalmente na edição do áudio, tá? Então esse acaba se tornando um ponto negativo. Bom, e agora vem outra pergunta. Eu compraria ele de novo? Com certeza eu compraria de novo, compraria hoje até mesmo, se ele estivesse num valor aceitável, acessível. Hoje, o valor que ele tá, que é R$6.300, eu não compraria, eu esperaria bastante ele abaixar, ou talvez esperaria até mesmo para pegar um com RTX 5050, ou com RTX 5060, ou esse Nitro V15 tá vindo aí pro Brasil também, V15 não,
O Ace Nitro V16 tá vindo aí pro Brasil também, eu esperaria. Então assim, hoje o preço dele tá muito salgado, mas se ele estivesse naquele valor que eu paguei lá no ano passado, com certeza eu compraria sim o notebook e indico sim, se você encontrar ele na faixa de até uns 5 mil reais, você pode comprar sem medo que você vai ter um notebook aí para pelo menos de hoje, mais uns 2, 3 anos aí de performance boa, bruta e inclusive de rodar os jogos com tranquilidade, tá? Bom, agora que eu falei tudo sobre a minha experiência nesses últimos 7 meses aí com o Ace Nitro V15, eu pergunto a vocês, quem aí já tem um Ace Nitro? Como está sendo a experiência de vocês com esse notebook? E quem ainda pretende comprar, se tiver dúvidas e quiser esclarecer essas dúvidas, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar lendo e respondendo a todos, tá? Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, comentar aqui embaixo. Isso ajuda bastante no crescimento do canal e ajuda a trazer mais e mais vídeos desses para vocês. E Mori6 falando, Mori6 vazando. Fui!